Roteiro. O que é anarquismo? A primeira coisa que devemos compreender ao falar de anarquismo é algo que quase nunca é dito de forma direta. O que afinal justifica que algumas pessoas tenham poder sobre todas as outras? Com que autoridade alguém se arroga o direito de impor leis, ordens e punições a quem não deseja obedecer? E se eu por princípio não quero impor a minha vontade sobre ninguém, com que direito alguém teria o poder de impor a sua sobre mim? É a partir dessa pergunta que nasce a anarquia, não como uma teoria de destruição, mas como uma constatação ética e política. Não é necessário haver governantes e governados, comandantes e comandados, chefes e subordinados. A anarquia é a compreensão de que as hierarquias e autoridades coercitivas não são naturais, e de que toda estrutura que se sustenta sobre a obediência é uma forma de dominação disfarçada de ordem. A anarquia é uma organização sociopolítica onde a estrutura social se constrói de forma orgânica, interconectada e viva. Ela não tem centro fixo, não tem cúpula, não tem vértice de comando. Funciona como uma rede de nós autônomos, que se comunicam e se auto-organizam, de modo adocrático, ou seja, conforme a necessidade, sem hierarquia estável. É uma construção rizomática, no sentido em que se espalha por conexões horizontais e múltiplas, em constante transformação, sem uma origem ou destino final. E é também rizomante no sentido de ser expansiva através do exemplo, porque o verdadeiro princípio anarquista não é apenas teórico, mas prático. Unir teoria e prática, viver aquilo que se acredita, criar o novo no agora. A anarquia é, portanto, a criação de estruturas, infraestruturas e ecossistemas libertários, capazes de sustentar uma sociedade baseada na autonomia e na cooperação. É o surgimento de um bioma social vivo, onde a liberdade não é um ideal distante, mas uma prática cotidiana que se fortalece pela convivência. Essas estruturas não dependem de Estado, exército ou corporação, mas de associações livres entre indivíduos e coletivos que decidem coordenar-se voluntariamente. Não há comando, mas reciprocidade. Não há subordinação, mas cooperação consciente. É por isso que os princípios fundamentais do anarquismo, como autogestão, federalismo, associação livre, ajuda mútua, cooperação e solidariedade, não são causas, mas efeitos. Eles não surgem como dogmas morais, emergem como consequência natural de uma sociedade que já se libertou da autoridade. Uma vez abolida a estrutura de dominação, a solidariedade deixa de ser um ideal e se torna condição de existência. A autogestão deixa de ser um projeto e passa a ser a forma cotidiana de viver. O federalismo, entendido como articulação livre entre comunidades autônomas, substitui o Estado como centro de coordenação, e a ajuda mútua, que Kropotkin identificou como lei da evolução e da vida, torna-se a base ética de toda relação humana. Anarquia, portanto, não é o caos. É o oposto da desordem institucionalizada que vivemos hoje. O que chamamos de ordem é, na verdade, o controle permanente de uns sobre outros. A anarquia é a ordem viva, que nasce quando a liberdade se organiza em comum. É o equilíbrio dinâmico entre autonomia individual e responsabilidade coletiva. Não é ausência de regras, mas ausência de autoridades coercitivas. Não é ausência de estrutura, mas estrutura horizontal e participativa, capaz de se adaptar sem perder coesão. Ser anarquista não é esperar o colapso do Estado, nem sonhar com uma revolução futura que virá de cima. Ser anarquista é agir agora, construir redes, criar espaços de liberdade e mostrar na prática que o mundo pode funcionar de outro modo. É organizar aqui e agora a base de uma sociedade libertária, onde o poder não se acumula, mas circula, onde a confiança substitui o medo e o diálogo substitui o comando. A anarquia é a prova viva de que a liberdade não é um risco a ser controlado, mas uma força a ser cultivada. E talvez o ponto mais importante: a anarquia não é uma ideologia fechada, mas um processo vivo.